Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa teoria dos conjuntos. Vou falar sobre algumas operações, mas antes de começarmos, se inscreve aí no canal e bora lá para o primeiro, que é o conjunto união. É a operação que permite determinar o conjunto de todos os elementos pertencentes a dois ou mais conjuntos. Vamos supor, então, que eu tenho aqui o conjunto A, que ele tem os elementos 1, 3 e 5. E o conjunto B, que tem os elementos 1, 7 e 9. A união, ou seja, o A unido com B, nada mais é que eu pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B juntos. Preciso pôr em ordem? É legal. É obrigatório? Não. Repito, algarismos iguais, como aqui tem o 1 e aqui também tem o 1, eu coloco apenas 1. E vou listando todos os demais. Então, união entre A e B é o conjunto 1, 3, 5, 7 e 9. Vamos fazer outro exemplo. Conjunto D, que é o 1, o 3 e o 5, o 7 e o 8. E o conjunto E, que é o 1, o 3, o 7 e o 9. Quero fazer a união de D unido com E. União, U, tá? O símbolo é esse, símbolo de união, U. Vou listar todos os elementos de D e todos os elementos de E, sem repetir elemento. Então, vou ficar com 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Simples assim. Um último exemplo. Vamos supor que eu tenha o conjunto F. 1, 3, 5 e 7. E o conjunto H, 1 e 3. A união do conjunto F com o conjunto H, ela é o quê? Vou pegar todos os elementos de F e todos os elementos de H, vou listar sem repetir. Então, vou ficar com 1, 3, 5 e 7. E o que eu consigo observar? Que a união de F e H é o próprio conjunto F. Beleza? Beleza. Por que isso? Porque o conjunto H ele está contido no conjunto F. Ou seja, todos os elementos de H pertencem ao conjunto F. Quando isso acontecer, a união desses dois conjuntos, obviamente, vai ser o próprio conjunto F. Então, essa é a operação de união. União, unir. Vamos unir todo mundo. Atenção, sem repetir e, para ficar bonitinho, colocando em ordem os elementos. Vamos ver agora a interseção. O símbolo dela, né, é igual ao de união, porém de cabeça para baixo. E ela é a operação que permite determinar conjunto dos elementos comuns a dois ou mais conjuntos. Ou seja, aqueles elementos que aparecem em um ou mais conjuntos. Então vamos lá, por exemplo, aqui, ó, o conjunto A. Vamos dizer que é o 1, o 2, o 4 e o 7. E o conjunto B, que é o 1, o 4, o 8 e o 12. Eu quero saber a interseção desses dois conjuntos. Eu vou olhar nesses dois conjuntos quais são os elementos que pertencem tanto a A quanto a B e vou listar aqui, ó. O 1 pertence aos dois, então vou listar. O 2 pertence só ao A, então não vou listar. O 4 pertence ao A e pertence ao B, então vou listar. O 7 pertence só ao A, não vou listar. O 8 só ao B, não vou listar. E o 12 só ao B, não vou listar. Então, o conjunto interseção desses dois conjuntos é o 1 e o 4. São os elementos que aparecem nos dois conjuntos. Beleza? Beleza!
Então, vamos agora. Um outro exemplo. Olha só, vamos supor o conjunto D. Vamos dificultar, ó. 1, 3, 5, 7. O conjunto E, que é o 1, 5, 6 e 8. E o conjunto F, que é o 1, o 4, o 5 e o 7. Eu quero a interseção de D com E e com F. Beleza, professor? Eu vou pegar, então, todos os elementos que pertencem tanto a D, quanto a E, quanto a F. Exatamente. O 1 eu vi que pertence a D, pertence a E e pertence a F. Então, ele vai ser elemento do conjunto interseção desses três. O 3 pertence somente a D, então ele não vai entrar. O 5 eu vi que pertence a D, pertence a E e pertence a F. Então, o 5 é elemento da interseção dos três conjuntos. O 7 só pertence a D e só pertence a F. O 8 só pertence a E. O 6 só pertence a E. E o 4 só pertence a F. Então, não são elementos. Ou seja, a interseção entre esses três conjuntos é apenas o 1 e o 5. Agora eu vou complicar. Se vocês se deparassem com o seguinte: a união do conjunto E e F e a interseção com o conjunto D. Caramba, professor, como você vai fazer isso? Vou fazer da esquerda para a direita, a menos que existam parênteses. Vamos supor que eu tivesse colocado um parênteses aqui, ó. Não é o caso, mas vamos supor que eu tivesse colocado. Aí eu faria F intercedido com D para depois fazer a união com E. Mas como eu não usei parênteses, eu vou resolver da esquerda para a direita. Vou fazer primeiro a união de E com F. Então, eu vou listar aqui todos os elementos que pertencem a E e a F ao mesmo tempo. Os elementos que pertencem a E são o 1, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. A união, né? Peguei o 1, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. E esse conjunto que me deu aqui, que foi a união de E com U, ele vai ser intercedido com o conjunto D. Qual que é o conjunto D? O 1, o 3, o 5 e o 7. Então, agora eu vou pensar. Vamos lá, professor. Para ser intercedido, eu quero os elementos que pertencem tanto ao primeiro conjunto quanto ao segundo. Vou olhar o 1. O 1 eu vi que pertence tanto ao primeiro quanto ao segundo. Então, o 1 é elemento. O 4 pertence só ao primeiro. O 5 pertence ao primeiro e ao segundo. Então, é elemento. O 6 pertence só ao primeiro. O 7 pertence ao primeiro e ao segundo. Então, o 7 é elemento. O 8 pertence só ao primeiro, bem como o 3 pertence só ao segundo. Então, E unido com F e intercedido com D vai resultar no conjunto 1, 5 e 7. Agora, vamos fazer aquele exemplo que eu falei com parênteses. Vamos supor que fosse E unido com parênteses F intercedido com D. Como tem parênteses, a primeira coisa que eu vou fazer é o que está dentro dele. Então, eu vou pegar o conjunto E e vou copiar ele aqui bonitinho, ó, que é o 1, o 5, o 6 e o 8. Ele unido, união, com qual conjunto? De interseção de F com D. Eu quero F intercedido com D. Eu vou olhar todos os elementos que pertencem tanto a F quanto a D.
O 1 é elemento de D e também é elemento de F. Então, 1 é elemento aqui. O 3, ele pertence só a D, então não é elemento. O 5 pertence a D e pertence a F, então é elemento. O 7 pertence a D e pertence a F, então é elemento. O 4 que pertence a F não pertence a D, então o conjunto formado pela interseção de F com D é apenas o 1, o 5 e o 7. Agora eu vou fazer a união. Eu vou pegar todos os elementos do primeiro e juntar com os elementos do segundo. Lembrando, sem repetir o elemento. Então, eu vou ficar com 1, 5, 6, 7 e 8. Olha só como um parênteses faz a diferença em tudo na vida. Olha como deu diferente eu colocando parênteses aqui. Então, lembra, sempre que não tiver parênteses, resolvo da esquerda para a direita. Se tiver parênteses, resolvo primeiro o que está dentro do parênteses e depois o que está fora. Igualzinho eu faço uma equação, uma expressão. Eu não resolvo sempre primeiro quem está dentro do parênteses? É a mesma coisa. Depois que eu resolvi quem está dentro do parênteses, eu sigo a ordem da esquerda para a direita. Beleza? Beleza! Agora vamos ver uma outra operação que é o conjunto diferença. Olha só. Gente, o conjunto diferença é a operação que permite o conjunto de elementos que estão no primeiro conjunto e não aparecem no segundo. Nossa, professor, que difícil. Não, não é não. Olha só, vamos supor aqui o conjunto A com os elementos 1, 2, 4, 6 e 8. E vamos supor o conjunto B com 2, 8, 14 e 16. Vamos supor que eu quero a diferença entre os conjuntos A e B. A menos B. O que tem em A, mas não tem em B. Eu quero o elemento que tem em A, mas não tem em B. O 1 eu tenho em A. Tenho em B? Não tenho. Então, ele é elemento dessa diferença. É o que diferencia ele. Não é verdade? É verdade. O 2 eu tenho tanto em A quanto em B. Então, não entra. O 4 eu tenho só em A. Então, o 4 entra. O 6 eu tenho só em A. Então, entra. Esse é o meu conjunto diferença de A menos B. E se eu quisesse a diferença de B menos A? Ou seja, eu quero os elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A. Então, vamos lá, vamos relacionar. Ó. Vou lá no B. O 2 tem A e tem em B. Então, o 2 não entra. O 8 tem A e tem em B. Então, não entra. O 14 tem só em B. Ele entra. O 16 tem só em B. Então, ele entra. O conjunto de diferença, então, entre B e A é a 14 e 16. Apenas isso, minha gente. Olha só que negócio fácil. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos supor o conjunto D com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto E com os números 2, 4, 6 e 8. O conjunto F com os números 1, 3, 5 e 7. E o conjunto G com os números 1, 4, 8 e 12. Vou passar uma operação bem legal, ó. D menos E unido com G menos... Como ficaria isso aqui? Muito bem.
eu teria que fazer o quê? Primeiro, o D menos E. Ou seja, os elementos que são de D e não são de E. Vamos lá, então. Vou lá no D. O 1. O 1 é elemento de D, mas não é elemento de E. Então, o 1 entra. O 2 é elemento de D e é elemento de E. Então, não entra. O 3 é elemento só de D. Então, ele entra. O 4 é elemento dos dois. Não entra. O 5, elemento só de D. Então, entra. O 6 é elemento dos dois. Então, não entra. Esse é o conjunto diferença de D menos E. Unido com o conjunto G menos F. Ou seja, os elementos de G que não pertencem a F. O 1 pertence a F. Então, o 1 não entra. O 4, ele não pertence a F. Então, o 4 entra. O 8 não pertence a F. Então, ele entra. O 12 não pertence a F. Então, ele entra. Agora, a união desses dois conjuntos. Muito simples. Vou relacionar todos os elementos, colocando em ordem para ficar bonito e sem repetir nenhum elemento que seja igual. Então, essa é a minha resposta da diferença. Vamos ver agora a última operação, que é a operação complemento. O conjunto complementar é a operação que permite determinar os elementos complementares de um conjunto para o outro. Caramba, professor, que difícil. Não, não é não. Olha só. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o conjunto A igual a 1, 2, 4 e 6. E o conjunto B igual a 1, 4 e 8. O complementar do conjunto A em relação ao conjunto B, entre aspas, é quais os elementos faltam em A para que o B esteja contido dentro de A, ou seja, para que todos os elementos de B pertençam a A. Em outras palavras, eu quero os elementos que tem em B, mas não tem em A. Então, seria no B, o 1 eu tenho nos dois, o 4 eu tenho nos dois e o 8 eu tenho só no B. Então, seria o conjunto unitário 8. Por exemplo, se eu quisesse o complemento de B em relação a A, ou seja, quais elementos faltam em B para que todos os elementos de A estejam contidos em B, ou seja, quais elementos pertencem a A, mas não pertencem ainda a B. Eu vou olhar. O A, o 1 pertence aos dois. O 2 não pertence a B, então o 2 entra aqui. O 4 pertence aos dois e o 6 só pertence ao A, então está aqui. Muito bem, apenas isso. O conjunto complementar nada mais é que o conjunto diferença, tá? A operação diferença. Complementar, leio sempre em cima A em relação ao conjunto B. Ou seja, quais elementos faltam completar em A para ele ter todos os elementos de B? É só fazer B menos A. Ou seja, o que tem em B, mas falta completar em A. Entenderam? Complemento de B em relação a A, que é o de baixo aqui, ó. Leio sempre de cima para baixo. Olha lá, por exemplo, eu tenho aqui, ó, complemento de D em relação a G. Eu sempre vou ler assim, ó, complemento de D em relação a G, ou complemento do conjunto D em relação ao conjunto G. Também dá, né? Em outras palavras, né, eu vou ter o G menos o D. Esse é o truquezinho, tá? Muito bem, então. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!